Vou fazer agora uma pergunta muito interessante para você de casa. Você é hipocondríaca? Tati, mas o que é isso? Vamos entender melhor. Quero agradecer mais uma vez a presença do doutor. Muito bom revê-lo, doutor. Muito obrigado. O Prazer prazer é todo tê-lo aqui meu. mais uma vez. Prazer é todo O meu. doutor Geraldo Baloni é psiquiatra, tem participado mensalmente conosco, abordado assuntos importantes. Nem todos os assuntos são agradáveis, né, doutor? Mas é importante ser falado, é importante Mas, a gente Tati, refletir sobre, né? vocês escolhem temas interessantíssimos. Vocês estão de parabéns, realmente. Obrigada, doutor. Os assuntos podem não ser agradáveis, mas são muito interessantes, viu? Tem que ser falados. Exatamente, E esse para falar bem principalmente. tem que ser um especialista. Principalmente esse. Esse é um assunto que realmente é de interesse pelo volume que tem, A né? quantidade, E né? pela- Vamos falar um pouquinho o que define a pessoa hipocondríaca? Sim, a hipocondria, né, é um transtorno emocional, né, um transtorno psiquiátrico. Só para que você se situe aonde está a hipocondria. A hipocondria está no capítulo, ou seja, está classificada, está dentro do que a gente chama de transtornos somatomorfos. São aqueles transtornos que têm sintomas físicos, orgânicos, somáticos, mas cuja origem ou agravamento é psíquico, é emocional. Então, entre esses transtornos, tem a hipocondria, que é o medo ou a crença ou a preocupação exagerada em ter alguma doença grave. Então, a classificação psiquiátrica é bastante precisa, mas eu tenho certeza que dentro desse espírito, desse programa seu que é informativo e cada vez mais interessante, talvez na periferia da hipocondria a gente comente alguma coisa sobre as outras queixas físicas de origem emocional. São queixas que vivem lotando pronto-socorro, lotando serviços ambulatoriais, são queixas que mobilizam muita gente, são queixas responsáveis por número de faltas no trabalho. Infelizmente, cada vez mais comuns, Cada né, vez doutor? mais comum. E aquele cidadão que vai, ou aquela cidadã que vai ao pronto-socorro, queixando muita coisa, sentindo muito mal, é totalmente examinada, faz um raio-x, um eletrocardiograma e não tem nada. E não dá nada. No fim, ela sai do pronto-socorro até frustrada, porque não deu nada. Então, fala assim, o médico acho que pensou que eu estou inventando, ou pensa que eu não estou sentindo isso, qualquer coisa assim. Não, são as queixas de fundo emocional somatomorfas, aonde está incluída a hipocondria, que era a hipocondria, inclusive, tinha um conteúdo social, sociocultural. Antigamente, há alguns anos atrás, a queixa principal era cismar que está com AIDS. Aí a pessoa achava que tinha o vírus da AIDS e fazia uma série de exames de laboratório, não constatava o vírus, mas continuava achando que tinha AIDS. Tem também um período que era infarto do miocárdio, que era a queixa frequente. Hoje em dia, as pessoas cismam mais, têm mais medo e mais preocupação, por exemplo, de um tumor cerebral, ou de uma doença de Alzheimer, ou de uma doença de Parkinson, ou de uma leucemia, ou sempre uma doença, como vocês estão vendo que eu estou falando, sempre uma doença muito grave. A gente tem 2 telas com sintomas, a gente vai compartilhar com vocês agora, olhem só. Lembrando, então, algo que começa pensando na saúde mental, mas que depois transborda e a pessoa sente, né, reações físicas. Então, sintomas de hipocondria, ter um medo intenso ou ansiedade prolongados de ter uma doença grave, preocupar-se que os menores sintomas e sensações físicas podem significar uma doença grave, procurar médicos repetidamente ou fazer exames complexos com frequência, como ressonâncias magnéticas e ecocardiogramas. Trocar de médico constantemente, sempre buscando uma segunda opinião que indique uma condição mais grave. A gente tem aí a tela para complementar os sintomas, seguindo então nossos tópicos. Falar diversas vezes sobre seus sintomas ou das doenças de que suspeita ter, checar frequentemente o corpo em busca de problemas, checar frequentemente os sinais vitais, como pulsação ou pressão arterial, e pensar ter uma doença só de ler ou ouvir sobre ela. Falamos, inclusive, agora há pouco sobre esse excesso de informação que a gente tem
E muita gente busca coisas na internet. Buscam né? coisas na o internet. doutor Google tem que tomar cuidado com isso. Eu tinha uma piadinha, né? Se você não está satisfeito com o que o Google falou, então procura uma segunda opinião, vai no Yahoo, quem sabe tem uma outra. Né? Mas acontece o seguinte, o ruim disso tudo, tem um lado positivo, claro, que nós não vamos falar aqui, é muito longo. Mas o lado negativo é que você vai no Google, lê, entende o que você leu, ou não entende, procura entender, mas quem é hipocondríaco, ou quem tem transtorno somatomórfico, que eu falei agora, as somatizações, eles são altamente sugestionáveis. Então ele lê aquilo e começa a sentir tudo aquilo. Até eu brinco com os pacientes, às vezes, que eles me ligam, falando, doutor, tomei aquele remédio que o senhor me deu, e eu senti a boca seca, não sei, me senti um pouco de enjoo, tontura, me deu uma sonolência, me senti mal. Eu falei, não, mas deve ser psicológico. Não, tem tudo escrito na bula. Tudo que eu senti está escrito na bula. Você está com a bula? Estou. Então vira do outro lado que deve estar escrito o lado bom. Você vai sarar da depressão, da ansiedade. Começa a sentir por aí. Mas não. O paciente, como você mesmo acabou de falar, ele tem um componente ansioso muito intenso, às vezes deprimido também, e ele tem uma tendência a sentir-se mal e não sentir-se bem. E a causa sempre vem de fundo emocional, doutor? Sempre vem de fundo emocional. Às vezes nem é tão detectável. Olhando assim de longe, quer dizer, a pessoa não tem uma percepção clara do que está se passando com ela. Às vezes a pessoa está vivendo um conflito importante. Veja, é comum, acho que todo mundo já teve isso, ou já soube disso, ou tem algum conhecido com isso, que aquela senhora não pode ficar nervosa porque a última vez que ficou nervosa passou mal e teve que ir para o hospital. Chegando lá, os filhos foram juntos, examina, não encontraram nada. Nos exames não dá nada errado. Mas a pessoa sente aquilo. É bom deixar bem claro para o seu público, Tati, que isso pode confundir. Às vezes a pessoa pensa que você está simulando uma doença. Não é isso. E a pessoa sente, A pessoa sente. É importante o familiar, a pessoa verdadeiramente. próxima, entender Exatamente. que a pessoa sente tudo aquilo. Verdadeiramente sente aquilo. Então, veja bem, numa crise, entre aspas, né, de nervos, que do modo geral, modo genérico, a pessoa que tem aquela crise momentânea na hora, que é uma conversão, que chama, é um outro nome, mas está junto com a hipocondria, ela entorta as mãos, formiga a boca, tem tontura, falta de ar. Ele pensa que é realmente uma doença muito grave. Corre com ele para o pronto-socorro. Às vezes até confunde, né? Princípio de infarto, exato, um derrame. Exato. Por isso que tem um fundo cultural. É o que a gente ouve falar, né? Infarto, começa com uma dor no braço esquerdo. Nossa, o que se atende com dor no braço esquerdo e não é nada. Então, tem um fundo cultural. A pessoa fica sabendo de alguma maneira e passa mal. Não é simulação. É um pedido de socorro emocional, como se fosse isso. É uma linguagem corporal. Eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco, doutor. Pedido de socorro emocional. A gente tem falado com uma certa frequência sobre diversos tipos de transtornos emocionais que têm atingido cada vez mais a população, não só brasileira, mas como a população mundial. Mas já foi tema de entrevista no Mulher.com. O Brasil, no ranking de todos os países, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de população mais ansiosa do mundo, com mais transtornos de ansiedade do mundo. Isso é muito preocupante, por isso sempre é muito oportuno, quando a gente tem a oportunidade de receber o Dr. Geraldo e outros colegas, psicólogos e psiquiatras, para a gente poder quebrar alguns tabus e falar sobre isso, sem medo, sem preconceito e principalmente sem julgamento, sem apontar o dedo, mas falar, discutir e fazer uma reflexão profunda sobre esses transtornos, para a gente tentar reverter esse número que é assustador. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e volto com o doutor para a gente continuar o nosso bate-papo. E você pode participar, claro, sempre é muito bem-vinda a sua participação. Ligue e fale com a nossa equipe do Call Center ou acesse as nossas redes sociais. Voltamos em instantes.